Mais um podcast Conexão Jovem com vocês. Hoje a gente está aqui, eu tô aqui com o Pedro, que é nosso aprendiz aqui na FET. Eu tô aqui com o Sérgio, que é policial federal e é um dos responsáveis, na verdade, o idealizador do programa, né, Guardiões da Infância. Eu vou deixar ele se apresentar e falar um pouquinho com vocês, vamos conhecer um pouco do que está acontecendo aí. Bom, tudo bem, pessoal? Meu nome é Sérgio, sou policial federal, estou lotado aqui em Uberaba há aproximadamente 4 anos. Antes disso fui policial civil, então eu tenho um pouco mais aí de 8 anos, né, de carreira policial. Minha formação é administração, tenho especializações em segurança pública, atividade policial e também mestrado em administração pública. E, enfim, agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui, né, a tia Lu que me fez o convite, ao nosso colega Pedro, né, também que se faz presente, muito obrigado. Para mim é de uma enorme satisfação poder estar aqui para a gente bater um papo sobre esse programa, né, que é o Guardiões da Infância. Então, Sérgio, conta um pouquinho pra gente o que é o Guardiões da Infância. Bom, o Guardiões da Infância é um programa que existe hoje dentro da Polícia Federal, que é um programa desenvolvido pela Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos, pela SECASI, que é a nossa coordenação de combate à violência sexual infanto-juvenil, e é um programa que tem por objetivo capacitar adolescentes, mas também os pais e os professores desses adolescentes, para que esse público específico possa fazer um uso mais ético, seguro e positivo da internet como um todo. Seja jogos, seja redes sociais, enfim. Então, o nosso objetivo com o programa é desenvolver essas competências para que eles possam, então, navegar por esses ambientes, que a gente sabe que hoje, né, a grande maioria dos adolescentes, né, nós temos dados aí da TIC Kids Online que mostram que 93% dos jovens de 9 a 17 anos no Brasil hoje fazem uso da internet. Isso corresponde a praticamente 25 milhões de pessoas. Sim, muita gente, né? E se você tem, então, essa quantidade de indivíduos nesses ambientes, mas não tem as competências, quando eu digo competência, o que é isso? São os conhecimentos, as habilidades, as atitudes. Se eles não têm essas competências para fazerem um uso positivo dentro desses ambientes, a gente vai acabar se deparando com problemas como cyberbullying, como, enfim, outros tipos de violência, de crimes que nós temos percebido, infelizmente, que tem aumentado cada vez mais. Sim. Em que ano que lançou esse projeto da polícia? Bom, o Guardiões, ele foi normatizado em 2024. Desde então, nós já conseguimos capacitar mais de 200 policiais, né, porque hoje é um programa promovido pela Polícia Federal, então são somente policiais federais que realizam essas capacitações em instituições educacionais, tal como essa, né, em escolas, sejam elas públicas ou privadas. E nós temos, então, mais de 200 policiais que já foram capacitados. E em razão dessas capacitações, nós já conseguimos atingir aproximadamente 70 mil pessoas, distribuídas então dentro desse público-alvo. E aí, aproveitando o gancho, eu falei, bom, a gente trabalha com os adolescentes, beleza, nosso público-alvo principal é adolescentes de 12, né, a 16 anos. Mas, e para crianças, né? Sempre vem, vocês não trabalham com crianças? Bom, para crianças, nós temos alguns materiais educativos, então nós temos livros, nós temos algumas atividades que podem ser desenvolvidas tanto dentro do contexto escolar, como também no contexto familiar, para que, né, nós consigamos, desde a primeira idade, enfim, dos primeiros anos, já ir desenvolvendo, então, né, uma consciência sobre como se portar dentro da internet. Ô Sérgio, o que foi que motivou a ideia desse programa? O que você viu que você falou assim, não, acho que precisa de uma capacitação, o que te motivou? Bom, eu já trabalho na temática de repressão a crimes cibernéticos há alguns anos, e por mais que nós tenhamos feito várias operações, quando eu digo operações, né, atividades de repressão, enfim, seja prendendo criminosos ou realizando outras diligências, nós temos percebido que a cada ano parece que a cifra só aumenta. Então é aquele famoso ditado, né, como se a gente estivesse enxugando gelo. Então, a partir dessa constatação, a gente fala, olha, mas o que a gente pode fazer então? A gente vai parar de fazer as coisas porque não está dando resultado? Aí, bom, o que a gente tem percebido que está sendo feito, às vezes, em outros países que a gente tem taxas que são mais positivas, né, baixos índices de criminalidade. E a gente percebeu que esses países, eles investiam muito em prevenção. Então, a partir dessa observação, nós desenvolvemos, então, um currículo de prevenção em parceria com a ONG SaferNet, que é uma ONG que atua aqui no Brasil há mais de 20 anos, promovendo direitos humanos relacionados à cidadania digital. Então, feita essa parceria com a SaferNet, nós conseguimos adaptar um curso
que eles também disponibilizam, que foi feito em parceria com o governo do Reino Unido, e a partir disso, então, foi criado o Guardiões da Infância, para que a gente consiga, então, atingir, né, todo esse público que nós hoje temos trabalhado, mas atingir a causa do problema, e não só depois que o problema já aconteceu, entendeu? Fazer a prevenção, realmente, né? Exatamente. Você falou do cyberbullying. Você sabe o que é isso? Claro. É? Sim, o bullying na internet. E qual que É mais são ou as menos principais características desse bullying na internet? Bom, quando a gente fala de bullying, né, é um termo assim que se popularizou muito, enfim, seja em filmes, séries e dentro de um contexto também educacional, porque essa forma de violência, geralmente ela se manifesta nos ambientes educacionais. Mas o bullying ele pode ser compreendido então como uma violência que pode se manifestar de forma física, de forma verbal, de forma psicológica, de forma moral, geralmente então envolvendo adolescentes num contexto escolar, que pode ser praticado por um ou por um grupo, geralmente contra outra pessoa, né? Com o fim de quê? Qual a finalidade? Ofender, humilhar, né? Constranger, demonstrar ali uma força superior. Então a gente percebe que é um fenômeno que antes se restringia ali em comunidades escolares, né? Nós tínhamos episódios de bullying que aconteciam nas escolas, mas que em razão dessa hiperconectividade, nós migramos essa forma de violência para o digital. Então hoje você faz uma postagem, nós podemos ali ver os haters, né? Que são ali usuários que muitas vezes, se utilizando de perfis falsos, vão proferir ofensas, vão proferir comentários preconceituosos, às vezes vão pegar uma imagem sua, vão editar e aí vão compartilhar em grupos para fins de causar essa humilhação, que antes era uma coisa mais privada, que acontecia ali no ambiente físico, e hoje passa a ser uma coisa mais pública, em razão do alcance que a internet tem, né? Então quem aqui nunca viu algo que viralizou? E muitas vezes, assim, o que viraliza não é aquilo que é engraçado, o que viraliza é a briga, o que viraliza ali é a polêmica, é ali aquele acontecimento que muitas vezes, para aquelas pessoas que estão assistindo, é um entretenimento, mas para aquela pessoa que está sofrendo, é algo que pode se comprometê-la por toda a vida. Porque a internet não tem o direito de esquecimento, né? Quantos memes aí, né, ou enfim, situações constrangedoras que aconteceram há muitos anos e que ainda hoje, né, o pessoal vai lá e cavuca e coloca de novo ali para circular, às vezes com o fim de promover essa humilhação, né, promover esse discurso de ódio, né, tem se falado muito isso hoje, né, dos crimes de ódio, seja ódio contra grupos vulneráveis, contra as mulheres, minorias, etc. E a internet, infelizmente, tem se tornado então um campo em que esses tipos, essas condutas, elas em razão de um possível anonimato, de uma facilidade de recursos, elas têm sido disseminadas com, enfim, uma velocidade que até então a gente nunca tinha constatado anteriormente, né? Muito disso também em razão da internet banda larga, né? Então hoje todo mundo tem acesso à internet, uma internet rápida. Então, assim, para você criar um conteúdo e disseminar num grupo de WhatsApp, muitas escolas, menos que isso, né? Muito rápido, ainda mais hoje com a inteligência artificial. Sim. Ô Pedro, você tem algumas dúvidas em relação à Polícia Federal, não tem? Tem bastante. Então, sobre a Polícia Federal, ela... Ixi, agora deu um branco. Não, vai, segue tranquilo. Nossa, sumiu. Pergunta como é que faz pra entrar, aquelas perguntas que você fez pra ele. Ah, tá. É muito tempo no curso para conquistar o rumo de Polícia Federal? Bom, hoje para você ingressar na Polícia Federal, você tem que se submeter a um concurso público, né? Então hoje nós temos 5 carreiras policiais, né? Carreira de agente, de escrivão, de papiloscopista, de perito e de delegado. Então são 5 cargos que nós chamamos de cargos policiais. Temos também os cargos administrativos, né? Mas se você opta então pela carreira policial, você se submete a um concurso que é dividido em várias etapas, né? Prova objetiva, teórica, né? Discursiva. Você vai ter teste físico, vai ter avaliação médica, exame psicológico, investigação social e por fim o curso de formação. Então, se você é aprovado em todas essas etapas anteriores, ao final você vai para o curso de formação, né, na Academia Nacional de Polícia, lá em Brasília. E aí a duração do curso vai depender muito do edital, de como que, né, a coordenação, a diretoria ali vai organizar. Mas
ultimamente os cursos têm durado em torno de 3 a 4 meses, né? Então, nesses cursos você vai aprender a como ser um policial federal, né? Como desempenhar as funções ali que são de competência da Polícia Federal. Então, você vai aprender investigação de crimes cibernéticos, financeiros, previdenciários, ambientais, entre vários outros, bem como também a realizar alguns procedimentos de natureza operacional, como, por exemplo, abordagem, condução de viatura, armamento de tiro e outras atividades, né? Ao final, então, você concluída toda essa formação, você se forma e aí, então você passa a trabalhar em alguma unidade policial distribuída aí nas delegacias de todo o Brasil, né? É um concurso assim, às vezes o policial fala, às vezes algumas pessoas interessadas falam assim, olha, eu queria ser policial federal, aí eu posso formar e já vim pra cá, quando eu digo pra cá, Uberaba, né? A gente fala assim, ó, via de regra, você vai pra fronteira, né? Pra região norte do Brasil, que é uma região que demanda um alto efetivo. Mas, enfim, após trabalhar aí alguns anos na fronteira, você consegue ir voltando para mais próximo de casa, né? Sérgio, você estava me contando anteriormente que o projeto Guardiões da Infância fez parte da sua finalização ali do curso, que você escreveu ele como... Foi um doutorado? No mestrado. Um mestrado, né? Isso. Conta pra gente um pouquinho, porque às vezes os meninos pensam assim, a Polícia Federal é só, né? E você tava me contando dessa parte, né? Sim. Bom, a Polícia Federal, ela valoriza muito a formação dos seus, né, colaboradores, dos seus integrantes. E aí, dentro desse contexto, né, quando eu passei, então, a integrar o quadro de policiais aqui da Delegacia de Uberaba, né, eu decidi por continuar meus estudos e ingressei no programa de mestrado profissional da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, né, aqui é a UFTM, e dentre os tópicos que eu quis ali desenvolver ao longo do mestrado, esse da prevenção foi aquele que eu achei que poderia ser mais bem desenvolvido e explorado dentro da minha área de atuação, que era uma atuação já na repressão, né? Então, nesse contexto ali, dentro do programa de mestrado, eu desenvolvi uma espécie de piloto, né, do programa do Guardiões, e a partir do momento em que esse piloto foi desenvolvido e feito ali um estudo, como que eu posso dizer, de validação, para verificar se ele era efetivo ou não, esse piloto foi apresentado ali, então, para a diretoria, né, de combate a crimes cibernéticos, que é a nossa diretoria central em Brasília, e eles gostaram muito da ideia, fizeram alguns ajustes, algumas adaptações, e a partir disso, o programa ele foi oficialmente introduzido no âmbito da Polícia Federal, né? Então foi publicada uma portaria, normatizando o programa, né, colocando ali os requisitos, as atribuições, os deveres, as obrigações, os direitos, para que os policiais pudessem, então, desenvolver essas ações preventivas de forma padronizada em todo o Brasil, né? Porque quando eu falo de Polícia Federal, eu não estou falando da Polícia Federal aqui em Uberaba, eu estou falando da Polícia Federal como uma polícia que atua em todos os estados da nossa federação. Entendeu? Entendi. Pode falar. Quanto tempo o senhor já tá nesse ramo da polícia? Olha, na Polícia Federal eu estou aproximadamente há 4 anos, né? Eu faço 4 anos agora, no mês que vem. Minha posse foi em 22 de maio de 2022. A gente guarda essas datas, né? Mas eu entrei na polícia em 2019, né? Fui policial civil aqui em Minas Gerais, então... Minha trajetória com polícia começou em 2018, fiz concursos tanto para a Polícia Civil de Minas e de São Paulo, fui aprovado nas duas, mas acabei optando por ficar em Minas, por ser o meu estado, né, por estar mais perto de casa, e depois que entrei na Polícia Civil, meu sonho sempre foi ser policial federal, mas é um concurso, assim, de um pouco difícil, né, assim, quão difícil? Bom, eu lembro que no meu concurso, pro meu cargo, né, foram 400 vagas, um pouco mais de 50 mil inscritos, né, então é um concurso que... É muito. Aí você fala... Tem que ter dedicação. O que é cobrado, né, a prova de conhecimentos teóricos, o que é cobrado? Bom, você vai ter as disciplinas básicas, né, enfim, português, vai ter ali a questão das noções de direito, né, administrativo, penal, processual penal, legislação especial, e vai ter aquelas mais específicas, né, contabilidade, estatística. Aí nós temos hoje a questão nem é noções de informática, é TI, né? No meu concurso tinha que saber programar, tinha que saber programar em Python e R, né? 2 linguagens de programação, tinha questões lá de certo e errado, de Python e dessas linguagens.
né, tinha contabilidade e outras disciplinas que fazem parte, né, raciocínio lógico, que fazem parte do edital. Então, assim, a minha preparação para o Sideral, ela demorou em torno de uns 3 anos, para que eu conseguisse, assim, ver todos esses conteúdos e ter uma base boa, né, desses conteúdos, a fim de que, quando houve a prova, eu pudesse ter um resultado satisfatório. Tá? É com dedicação, gente, né? A gente não consegue conquistar nada na vida se a gente não se dedicar. Exatamente. Sérgio, dentro do cyberbullying, não só do cyberbullying, desculpa, do crime cibernético, pensando no adolescente, o que a gente mais tem hoje seria o cyberbullying? Olha, não necessariamente. Hoje, quando a gente observa, né, o comportamento dos adolescentes dentro do ambiente digital, a gente se depara com algumas outras condutas inapropriadas, além do cyberbullying, né, que é essa violência digital, de certo modo. Nós temos muito comum, infelizmente, o compartilhamento não autorizado de imagens íntimas, né, porque a gente sabe, olha, os adolescentes, em razão de todo esse contexto de desenvolvimento da sua sexualidade, etc., acabam, né, tendo ali o desenvolvimento de relacionamentos amorosos, né, e é natural que dentro desse contexto, às vezes, né, enfim, mensagens, conteúdos sejam compartilhados, mas em razão de uma série de fatores, sejam fatores que vão desde o próprio indivíduo, a fatores também relacionados à invasão de dispositivos. Você tem, então, esse compartilhamento dessas imagens, desses conteúdos íntimos, que é uma conduta que a gente se depara muito hoje. Além disso, a gente tem um termo chamado sextortion. Você já ouviu falar? Eu não. Sextortion seria, em português, sextorção. A extorsão é uma espécie de chantagem, quando eu utilizo de violência, grave ameaça para te chantagear para que você faça algo para mim. E aí a sextorção, então, tem a ver com essa chantagem atrelada a um conteúdo sexual. Ou seja, eu utilizando, muitas vezes, de um perfil falso, eu crio um perfil, começo a construir uma relação de uma amizade, aí eu consigo obter a sua confiança, passo ali a te pedir algum material, algum conteúdo íntimo, e quando você manda para mim, eu te mostro quem eu sou e passo a te pedir cada vez mais. Mais e mais e mais, porque se você não me mandar, eu vou revelar pro seu grupo de escola, eu vou revelar para sua família, porque aí eu vejo lá o seu perfil na rede, eu sei onde você estuda, eu sei onde você mora, eu sei onde você trabalha, né? E imagina só, a gente tá falando aqui para um ambiente de estudantes de uma educação profissionalizante. Então, você acabou de entrar ali na empresa, imagina só, se todo o seu grupo ali de colaboradores passa a ter acesso a um conteúdo íntimo, né? Então, isso a gente se depara, infelizmente, muito nos dias atuais. E, além disso, também nós temos outras condutas inapropriadas, né, que vão ser relacionadas à produção de conteúdos. Nós vamos ter a questão mesmo de maltrato de animais, né? Enfim, nós temos hoje, infelizmente, alguns crimes relacionados a isso, crimes relacionados a essa questão de ódio, né, de misoginia, que seria esse ódio, essa aversão às mulheres, a preconceitos, seja de raça, de cor, de orientação sexual. Então, também são outras condutas que a gente tem se deparado nesses ambientes. Enfim, o leque, ele é, de certa forma, extenso, mas iniciativas tal como a do Guardiões da Infância e outras que têm sido feitas, tem por objetivo justamente levar essa consciência, né, para esse público, para que eles percebam que a internet não é uma terra sem lei. Porque o primeiro ponto é esse, entendeu? Muitas vezes os indivíduos pensam, não, que a internet aqui eu posso fazer tudo e eu nunca vou ser responsabilizado. Não, peraí, existem aqui regulamentos, existem normas que vão balizar a tua conduta nesse ambiente. Tem aí, recentemente, Eco Digital. Sim. Né? Antes disso, nós já tínhamos LGBT, Marco Civil da Internet, mas que muitas vezes são conteúdos que permanecem assim, incompreendidos pela grande parcela da população, mas o fato é que a internet, assim como qualquer ambiente, você tem leis, você tem obrigações, você tem deveres, e se você transgride isso, você pode e será responsabilizado. E aí, nesse caso, né, o Sérgio, que é policial amigo, que veio para falar de prevenção, muitas vezes ele tem que ir na casa do indivíduo para agir de uma forma mais repressiva. Sim. Entendeu? Meninos, é muito importante que a gente seja atento a tudo isso que o Sérgio está falando, porque isso está no dia a dia de vocês. E uma coisa que a gente até comentou, né? Às vezes uma coisa que pode ser bobeirinha para mim, para o outro que está recebendo, não é uma bobeirinha assim. Né? A gente tem que ter esse zelo para com o outro, né? Até porque a gente não sabe a história de vida da outra pessoa, né, Sérgio? O que aquela pessoa viveu, o que aquela pessoa passou. Sérgio, como é que seria uma melhor forma da gente tentar, não é nem combater, como é que seria a melhor forma do Pedro, vamos supor, se proteger dentro da internet?
Bom, para que você possa se proteger, primeiro você tem que conhecer os riscos, né? Então, hoje, quando a gente observa a internet, quais são os principais riscos que a gente percebe? Você tem riscos que estão atrelados a perfis falsos, que vão se utilizar dessas técnicas de engenharia social para conquistar ali a sua confiança e poder pegar uma informação sua. Você ter uma consciência daquilo que é público e o que é privado, das informações que você deixa disponíveis, então, nos seus perfis. Porque eu sou uma pessoa que não te conheço profundamente. Se eu acessar o teu perfil no Instagram, será que eu consigo saber tudo da sua vida? E Tudo será que você gosta, tudo. E a partir disso, se eu sei que, por exemplo, sei lá, me fala uma coisa que você gosta. Lutar. Então, se eu sou uma pessoa que tem uma má intenção de fazer algo contra você, e eu vejo que você gosta de luta, a primeira coisa que eu faria seria pegar ali algumas informações e falar que eu sou alguém que também gosta de luta. E aí isso seria o quê? Um ponto inicial pra gente começar Conexão, né? A fazer uma amizade falsa. Exatamente, você já conseguiu compreender. Outra coisa que a gente percebe, conteúdos impróprios, né? Então hoje a internet, assim, você tem quantos anos? 16. 16 anos. Você pode chegar ali no bar e comprar uma bebida alcoólica? Não pode. Mas na internet até então você poderia acessar diversos sites que disponibilizavam conteúdos impróprios para crianças e adolescentes, né? Então, ter ciência desses conteúdos e ter esse pensamento, será que faz bem para mim consumir esse tipo de conteúdo, né? Porque, assim, o interessante é que os próprios adolescentes, eles possam desenvolver essa habilidade Esse de senso, autopercepção, e esse pensamento crítico, né? Será que isso que eu tô fazendo traz resultados positivos para mim, faz bem, né, para mim, pros meus que estão ao meu redor? Outra coisa que a gente percebe que acontece também é a questão dos golpes, né, ali enfim, hoje aquele tipo de criminalidade de ir para um bando, explodir caixa eletrônica, isso praticamente acabou. Para a criminalidade hoje é muito mais fácil aplicar golpes ali, roubar suas informações, porque hoje todos os bancos são digitais, né? Então, assim, com as suas informações, com ali a sua assinatura, sua senha, etc., eu consigo ali movimentar valores, consigo que você faça alguma transferência para mim. E esses golpes, eles têm se tornado cada vez mais sofisticados, ainda mais com o advento da inteligência artificial, que hoje você consegue manipular conteúdos com muita facilidade, né? Então nós temos hoje essa questão então desses golpes. Além disso, nós temos um outro aspecto que eu acho muito interessante, que é a questão do vício. E esse vício ele pode se materializar em dois tópicos principais: jogos e pornografia. Entendeu? Porque jogos, hoje fez parte da minha geração, eu gosto de jogos, entendeu? Então, assim, se você falar pra mim, pô, vamos falar, sei lá, sobre LOL, vamos falar sobre Roblox, vamos falar sobre, sei lá, qualquer outro jogo que você gosta, é algo que também fez parte do seu universo. Do meu universo. Então eu consigo compreender que o jogo, ele pode ser um ambiente de criação de conexão, mas da mesma forma, ele pode ser um ambiente em que você pode acabar tendo problemas em outras áreas da sua vida. Como, por exemplo, você passar a noite toda jogando. Como é que você vai estar no outro dia? Como é que você vai trabalhar, Exatamente. Né? Existem coisas, todos nós temos obrigações. Então você tem a obrigação de se dedicar aos estudos, você tem a obrigação de trabalhar, você tem a obrigação de ajudar em casa. E quando você começa a cortar essas obrigações ou deixar de fazê-las para ficar jogando, você começa a ter prejuízos em outras áreas da sua vida. A gente começa a entrar no excesso, né? Exatamente. Nós estávamos falando sobre aquela questão do desenvolvimento da sexualidade, dos pares, né? Então é natural da formação do adolescente que ele desenvolva aspectos relacionados à sua afetividade. Mas quando a gente observa hoje, por exemplo, em sites que disponibilizam esse tipo de conteúdo, nós temos conteúdos muitas vezes que violentam, que são conteúdos ofensivos. E não só aqueles que são nessa categoria. O consumo por si só desse tipo de conteúdo, ele tem o potencial de te tornar dependente, tal como uma substância, como uma droga teria. Existem alguns estudos de neurociência que mostram que o cérebro de um viciado em pornografia é o mesmo cérebro de um viciado em cocaína. Olha que verdade, né? É porque é muito fácil a gente falar do outro, né? É considerar que o outro faz tá errado. Eu conheço pessoas, é um jogo que todo mundo conhece, que é o tal do Tigrinho, né? Sim. Eu conheço pessoas que perderam carro, perderam casa, por causa... Gente, parece surreal, mas não é, tá? Exatamente. Que a gente tá tratando sobre... A literatura vai tratar como gambling, que seriam esses jogos de azar, né? Então,
tudo aquilo que você consome hoje na internet, seja conteúdos de rede social, seja jogos, seja pornografia, tudo isso é feito, é desenhado com o propósito de fazer com que você fique lá, que você permaneça naquele ambiente. Porque quanto mais tempo você tá ali, mais você tá gerando a máquina, né? Você tá gerando engajamento ali. Então, e esse período que você permanece nesses ambientes, isso vai gerando um comportamento prejudicial, um ciclo vicioso, em que você parece que cria uma necessidade, uma dependência de consumir aquilo. E aí, quando você então começa a perder a sua capacidade de domínio de si, de falar, olha, por hoje já deu, já consumi aqui, sei lá, 1 hora de Instagram, não vou fazer mais. Quando você começa a romper com esse limite, você já tem que acender a luz de alerta, né? A gente tá falando de problemas hoje que estão muito relacionados a esse uso excessivo de telas, né? Então, assim, quando a gente estava conversando mais cedo sobre essa, como é que eu posso dizer? Esse circo digital, essa me fugiu a palavra, mas seria como se fosse esse espetáculo que a gente, né, esse espetáculo digital que a gente observa hoje, por exemplo, retratando brigas escolares, enfim, adolescentes ali envolvidos, né, nessas questões de atritos. Isso se dá por quê? Por que isso hoje, né, parece que a gente está vendo isso todo tempo? Porque as pessoas estão cada vez mais tempo diante de uma tela consumindo esse tipo de conteúdo. Então, quando elas passam muito tempo ali consumindo esse conteúdo, que é um conteúdo que engaja, as empresas que estão ali administrando essas plataformas, elas vão começar a disparar para você, por meio dos algoritmos, cada vez mais conteúdos semelhantes. E você, a partir disso, começa a entrar naquilo que a gente chama de câmera de eco, né? O que é uma câmera de eco? É você passa a ver conteúdos que estão alinhados àquilo que você gosta. Então, por exemplo, vai ter Copa daqui a pouco. Vamos supor que eu acho que o Neymar não é um bom jogador. Vamos dar esse exemplo. E eu começo a pesquisar sobre isso. Vai começar a aparecer no meu feed várias informações, vários vídeos de outras pessoas que pensam da mesma forma. E isso cria um efeito de eco, como se eu estivesse ouvindo a minha voz. Ou seja, parece que todo mundo pensa igual a mim, né? E aí, quando eu tô falando isso, por exemplo, a respeito de política, é a mesma coisa. Aí você começa a criar essas bolhas, esses espectros, que as pessoas vão internalizando e vão se radicalizando. Entendeu? Eu acho que o mais vão sério se radicalizando, né? né? Então, por exemplo, você perguntou questão de crimes, né? O que a gente começa a ver? Às vezes, alguns adolescentes que começam a compartilhar conteúdos ali de piadinhas, de ofensas, às vezes contra mulheres, contra negros, contra gays, etc. E esse tipo de conteúdo começa a ser ali cada vez mais redirecionado para esse adolescente, para esse usuário, por meio do algoritmo. E ele começa a absorver aquilo com tamanha intensidade que quando ele percebe, ele já está radicalizado. Ele já está com certos pontos de vista que são, de fato, hoje já criminosos. Entende? Sem nem perceber, ele entra nesse loop, nessa espiral, nesse buraco. E aí, quando ele olha, ele, muitas vezes, perde as suas conexões reais, né? Ali, os seus pares na vida real, porque ele passa a maior parte do tempo ali inserido no contexto digital. E as pessoas com as quais ele tem contato, em razão desse fenômeno do algoritmo, em tese, pensam a mesma coisa. Então, ele acha que todo mundo pensa assim. Então, isso justifica certos comportamentos, como a gente vê hoje, então. Esse ataque a essas minorias, a essas ofensas, a esses xingamentos, sejam aos animais. Então, assim, você percebe que é toda uma construção que chega na conduta lá na frente que a gente vai investigar. Só que quando você investiga e vai trazendo até a causa, você percebe que existe toda uma engenharia, então, responsável por fazer com que isso aconteça. De todas as formas. Nossa. Entendeu? Muito sério, gente, muito sério. Presta muita atenção nesse episódio, muito sério que o Sérgio está trazendo aqui pra gente. A gente, infelizmente, está chegando quase no fim dele. Mas antes de finalizar, eu queria pedir para o Sérgio, se tivesse que falar hoje, uma frase para os nossos adolescentes, ou não, mais que uma frase, para finalizar esse podcast, o que você deixaria para os nossos aprendizes aqui da FET? Bom, eu acho que, em razão da gente estar aqui num ambiente educacional, invistam em vocês. E esse investimento em si, ele está diretamente ligado à educação. Eu sou de uma cidade de 10 mil habitantes.
uma cidade que só tinha uma escola pública, onde eu estudei minha vida toda. E hoje eu estou aqui na Polícia Federal em razão da educação, né? Eu tive que sair de casa com 18 anos para fazer faculdade fora, e assim a minha vida foi buscar seus seguindo. objetivos. Né? Foi seguindo. Muito provavelmente, se eu não tivesse investido na educação, eu estaria lá hoje na minha cidade, fazendo, às vezes, uma coisa que eu não gosto, que eu não vejo sentido. Porque, pra mim, hoje, o que dá sentido à minha vida é poder me doar para os outros. E eu vejo o meu trabalho como uma forma de que seja feito. Então, invistam em vocês, invistam na educação que vocês estão recebendo e valorizem as conexões reais que vocês têm, sabe? Eu acho que hoje as pessoas, elas têm focado muito em seguidores, em likes, em engajamento, só que você pode ter um perfil extremamente assim, como é que eu posso dizer? Um perfil de influencer, mas basta um cancelamento Todo mundo para que cancela. você perca tudo. Isso Entendeu? aqui, né? A vida real é diferente, né? A E gente quando tem isso que aprender. acontecer, quem vai estar do seu lado são as pessoas reais. São as pessoas com as quais você criou laços verdadeiros. Então acho que, enfim, essa é uma reflexão, né? E um propósito que eu gostaria de deixar como mensagem final. Beleza? Sérgio, gratidão, muito obrigado por esse tema tão amplo e tão importante para os nossos adolescentes. Obrigado por ter aceitado nosso convite. O podcast Conexão Jovem está aberto para você. Sinta-se em casa quando você quiser vir falar com os nossos jovens. Pedro, obrigado por estar aqui também. Seja muito bem-vindo, gente. O Pedro está iniciando hoje no treinamento dele. Na verdade, iniciou ontem. Mas tá aqui com a gente. Tá aqui com a gente. E essa oportunidade é para todos vocês. Hoje é o Pedro que tá aqui, amanhã é o Cauã, enfim. Cada um de vocês tem a oportunidade de estar aqui e ter esse momento especial com a gente, tá? Um beijo enorme no coração de vocês. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Valeu.